Olá, está começando o podcast Excelentíssimos Amigos, onde você fica por dentro das melhores estratégias para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da Faculdade de Direito. Meu nome é Roberto, mestre em Direito e profissional de Informática há mais de 30 anos. Nesse episódio eu vou falar a respeito de como fazer uma renda de até R$ 6.750 por mês, ajudando profissionalmente as pessoas à sua volta na defesa dos seus direitos e no exercício da sua cidadania, sem violar nenhuma regra do Estatuto da Advocacia ou do Código de Ética da OAB. Muita gente acredita que o estudante de Direito não pode realizar atividade alguma antes de ter em mãos a sua carteirinha de estagiário da OAB. Mas isso não é totalmente verdadeiro. De fato, para exercer as atividades jurídicas que são próprias da advocacia, é necessário que você esteja inscrito na OAB, pelo menos como estagiário, conforme previsto na Lei 8.906 de 94. Porém, a inscrição na OAB não é obrigatória se o serviço prestado não estiver previsto no artigo 1º do Estatuto da Advocacia. Ou seja, se você não for realizar a postulação a órgão do Poder Judiciário, nem fizer atividade de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Mesmo assim, você deve tomar todo o cuidado para não violar as regras do Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da OAB. Principalmente quando no trabalho que você estiver desempenhando for indispensável a presença de um advogado ou advogada. O tema desse episódio é como agir eticamente mesmo nas atividades não privativas da advocacia, o que é fundamental para você gerar até R$ 6.750 de renda mensal defendendo os seus direitos e os das pessoas à sua volta. O objetivo hoje não é falar sobre todas as previsões constitucionais e legais que tratam da advocacia. Isso porque o assunto é muito amplo e começa no artigo 133 da Constituição, onde está escrito que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Ou seja, nenhuma legislação pode impedir o trabalho do advogado ou da advogada na administração da justiça. Além disso, a Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia, estabelece no seu artigo 1º que são atividades privativas da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, aos juizados especiais e as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Quer dizer, apenas as pessoas graduadas em Direito, que foram aprovadas no exame da ordem e que se inscreveram como advogados ou advogadas podem exercer aquelas atividades escritas na lei. Em uma primeira análise, isso parece estar de acordo com a previsão constitucional e não teria por que se declarar a inconstitucionalidade desse artigo. Porém, na ADI 1127 do Distrito Federal, ele foi analisado pelo STF, que julgou inconstitucional essa restrição absoluta sobre qualquer órgão do Poder Judiciário, porque não se pode impedir o acesso da população aos juizados especiais, à justiça trabalhista, à apresentação de habeas corpus e às ações revisionais penais que não exigem a atuação de advogados ou advogadas. Por esse motivo, quando você lê o texto da lei, vê um risco em cima da palavra qualquer. Isso significa que, para o ordenamento jurídico, não existe mais o trecho que condicionava completamente o acesso ao Poder Judiciário apenas a quem fosse representado por um advogado ou advogada. Essa exigência deixou de ser absoluta, pelo menos para os juizados especiais, justiça trabalhista, habeas corpus e ações revisionais penais, que são livres a todos os cidadãos. Resumindo então, o meu objetivo hoje não é falar sobre as atividades privativas da advocacia, mas sobre as outras atividades que estão liberadas também para quem ainda está começando o curso de Direito. É importante deixar isso bem claro, porque é muito comum as pessoas confundirem o curso de Direito com a carreira da advocacia. Algumas atividades podem ser desempenhadas tanto por profissionais graduados em Direito, como em outros diferentes cursos de nível superior. A Lei 9.307 de 96, que trata da arbitragem, por exemplo, não exige que o árbitro tenha o curso de Direito para desempenhar essa função. Deixando claro que a arbitragem aqui não é aquela do futebol, mas a forma legal de dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Por um lado, existem as atividades privativas da advocacia, que são a postulação em juízo, consultoria, assessoria e direção jurídica. Por outro lado, as atividades que não são privativas da advocacia, como a impetração de habeas corpus, o ingresso nos juizados especiais cíveis e na Justiça do Trabalho.
Mas não são apenas essas as atividades que se relacionam com o mundo jurídico e não são privativas da advocacia. Basta ver que em um escritório podem trabalhar vários outros profissionais em apoio ao advogado ou advogada, sem que necessariamente esses auxiliares sejam também inscritos na OAB. Nesse sentido, o conhecimento que você adquire no curso de Direito te possibilita realizar melhor qualquer dessas outras atividades de apoio, em benefício do profissional que advoga ou até mesmo diretamente em favor de quem precisa exercer um direito adquirido e garantido por lei. Ainda que você esteja desempenhando uma atividade que não é privativa da advocacia, agir eticamente é importante desde o início da carreira profissional, porque o relacionamento que você constrói com a OAB e principalmente com os seus colegas vai ajudar a abrir ou fechar portas importantes nos momentos de emergência. Uma conduta ética sem a competência técnica pode não ser suficiente para abrir as melhores oportunidades da sua carreira, mas uma conduta antiética sozinha consegue fechar até as portas mais modestas. A prova disso é que o próprio Código de Ética da Advocacia diz, no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 8º, a linha C, que o advogado ou advogada não deve estar junto de quem age contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Assim, o maior benefício de exercer de forma ética as atividades não privativas da advocacia desde o início da graduação é de aumentar as chances de aproveitar as melhores oportunidades e de conquistar o respeito das pessoas com quem você vai se relacionar a partir desse momento, seja na advocacia, seja em qualquer outra atividade jurídica. Ou seja, as atividades não privativas da advocacia representam uma grande oportunidade para quem inicia a graduação em Direito por vários motivos. Em primeiro lugar, não é difícil encontrar pessoas que precisam de ajuda para resolver problemas burocráticos ou para exercer algum direito adquirido e garantido por lei. Nem sempre, a solução para esses casos depende de um advogado ou advogada. Em muitos casos, a ajuda se resume a preencher um formulário ou a fazer um pedido administrativo, que não são atividades privativas da advocacia. Então, mesmo no primeiro ano da faculdade, você já pode ajudar essa pessoa sem qualquer problema e de modo profissional. Em segundo lugar, muitos escritórios precisam de apoio nas tarefas rotineiras mais simples e acabam designando os estagiários de direito para isso. Dessa forma, os estudantes que poderiam estar praticando atividades mais próximas da área jurídica ficam restritos a procedimentos muito básicos, que poderiam ser perfeitamente desempenhados por quem está no primeiro ano da faculdade. É por isso que agir eticamente é capaz de gerar renda, porque você tanto pode ajudar pessoas a resolver problemas que não dependem da atuação de um advogado ou advogada, quanto ajudar esses profissionais e seus estagiários a se concentrarem nas atividades que exigem capacitação jurídica. Além disso, agir eticamente não cria obstáculos para você indicar clientes para o seu advogado ou advogada de confiança, nos casos em que a lei exija a presença de um profissional habilitado. De modo que você ainda pode continuar a prestação dos seus serviços e acompanhar a solução do problema jurídico, tanto na teoria quanto na prática. E o melhor momento para isso é o quanto antes. Saber lidar com os problemas práticos das pessoas e com as necessidades típicas de um escritório de advocacia pode ser um diferencial decisivo no momento da sua seleção como estagiário de direito e até mesmo na contratação como advogado ou advogada. Imagine chegar ao 7º período contando com uma experiência completamente diferente dos seus colegas que deixaram para ter contato com a realidade do escritório apenas quando o estágio entrou na grade curricular. Melhor ainda é não apenas ter a vivência prática do atendimento de pessoas e de escritórios de advocacia, mas também o tempo ganho desde o início do curso, em que você se tornou uma referência para as pessoas que você ajudou, na medida do possível, ainda que tenha sido pela indicação de um advogado ou advogada inscrita na OAB para acompanhar o caso. Basta pensar que, ao terminar a faculdade, a sua carteira de clientes já estará substancialmente preenchida como resultado de 5 anos de trabalho oferecendo serviços relevantes para muitas pessoas. Se você só viver essa experiência no estágio obrigatório, não vai ter nenhum diferencial para apresentar e vai deixar passar em branco vários períodos em que muito aprendizado poderia ter sido acumulado, clientes fidelizados e renda já poderia ter sido gerada. Talvez você pense que um aluno do primeiro ano do curso de Direito
não tenha conhecimento para desempenhar uma atividade importante, mesmo que ela não seja privativa da advocacia. Esse é o jeito errado de se posicionar, porque tem como base a ideia de que as atividades de apoio não são importantes ou valorizadas por quem precisa desse tipo de ajuda. Pessoas ao seu redor muitas vezes deixam de exercer um direito porque não sabem como preencher um formulário, ou até mesmo têm dúvidas sobre a utilização de um aplicativo, ou de como podem digitalizar corretamente um documento. A sua ajuda pode ser determinante nesse tipo de situação, mesmo que você ainda saiba muito pouco sobre o direito em questão. Além disso, até profissionais com décadas de experiência na prática do escritório precisam de ajuda para encontrar informações, organizar documentos, protocolizar peças processuais, entrar em contato com pessoas e inúmeras outras rotinas desempenhadas por colaboradores que nem sempre são formados em direito e não necessariamente precisam ser estagiários de direito. O jeito certo, então, é perceber que a atividade jurídica não é a primeira coisa a ser vista nessa maneira de agir. Pelo contrário, o jeito certo é começar a ajudar diretamente a pessoa com dificuldades a resolver questões que dizem respeito a práticas do dia a dia, como instalar um aplicativo, acessar uma página oficial, fazer uma pesquisa, concluir um cadastro, inscrever-se em um programa social. À medida que você começa a conhecer cada nuance prática das situações reais à sua volta e das características únicas de cada caso concreto, as matérias aprendidas na faculdade vão encontrando a aplicação que precisam dentro da sua mente. Pense como é diferente assistir a uma aula em que o professor começa a explicar o procedimento de comunicação de um crime, quando você já ajudou alguém que sofreu um assalto a preencher esse formulário pela internet. Com certeza, as suas perguntas serão muito mais pertinentes do que as de qualquer outro colega que nunca tenha sequer visto a tela para fazer isso. E mais do que isso, você terá feito isso profissionalmente, colaborando tanto para a sua renda quanto para a construção da sua futura carteira de clientes. Isso porque a comunicação de ocorrência de crime não é uma atividade privativa da advocacia e você pode ajudar a vítima do crime a fazer isso pela internet, mesmo não sendo inscrito na OAB. Depois disso, se for o caso, cabe ao advogado ou advogada acompanhar a pessoa à delegacia, mas o primeiro passo você já deu. E quando mais alguém vier a precisar, você poderá ser chamado novamente para ajudar. E existem várias formas diferentes para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito. Uma delas é ajudando pessoas a preencher o registro de ocorrência de crime. Mas isso também é possível para apresentar o recurso de multa de trânsito, requerer benefício previdenciário, participar de licitações e muitas outras coisas. Por exemplo, se você conhece alguém que já tem idade e tempo de contribuição suficiente para se aposentar, mas não consegue usar o aplicativo do INSS para requerer a aposentadoria, você pode ajudar essa pessoa a baixar, instalar e usar o aplicativo para que ela possa se aposentar sem a necessidade de comparecer a uma agência. E esse procedimento não é privativo da advocacia, porque o serviço prestado não é o de requerer o benefício, mas de ajudar a própria pessoa a fazer isso. Ou seja, a sua ajuda é para a pessoa baixar, instalar e operar o aplicativo Meu INSS, mas o requerimento vai assinado pela própria pessoa que pretende se aposentar. Porém, sempre existe a possibilidade de que a sua ajuda não consiga gerar o resultado esperado. Então, se, por exemplo, o pedido de aposentadoria não for atendido pelo INSS, a pessoa que te procurou não vai ficar desamparada. É nesse momento que você identifica a necessidade legal da presença do advogado ou advogada para ajuizar a ação judicial e faz a indicação de um profissional de sua confiança para dar continuidade. Então, se esse profissional precisar da sua ajuda para preparar a documentação necessária, mais uma vez os seus serviços serão bem-vindos. Sua experiência e sua fonte de renda se consolidam. O primeiro passo, então, é contar com um profissional de sua confiança para quem você possa encaminhar as pessoas cujos problemas não possam ser resolvidos pelas vias extrajudiciais.
Com esse profissional, você poderá manter uma parceria no sentido de ajudá-lo naquelas atividades não privativas da advocacia, como o preenchimento de procuração e do contrato, a assinatura do cliente, digitalização de documentos de identidade, comprovante de renda, residência e todos os outros que forem necessários para instruir a petição inicial. O segundo passo consiste em ouvir as pessoas ao seu redor para saber quais os problemas que elas precisam resolver ou quais os direitos que elas querem exercer. Por último, faça a sua inscrição como MEI. Assim, você consegue oferecer a sua ajuda ao profissional preferencialmente para instalar aplicativos, digitalizar, preparar, assinar e enviar documentos. Deixe sempre claro que a sua ajuda é garantir que os documentos que ela tem para apresentar serão digitalizados, preparados, assinados e enviados corretamente. E que você não está fazendo a representação dela no procedimento, pois o pedido seguirá assinado por ela e em nome dela. Então a gente fica por aqui. Agora é contigo. Vai lá!